Você sabia que a sua vida muda completamente a cada 7 anos? Que a sua vida dá um giro? Hoje eu venho falar sobre esses ciclos vitais que nós atravessamos durante a nossa vida. E o que me inspirou a fazer esse vídeo é que eu acabo de completar aí os meus 49 anos, fechando aí o meu 7º setênio. Hoje eu venho falar sobre eles, sobre os setênios. Você já ouviu falar sobre isso? Você quer saber em qual fase você está? Fica aqui comigo que eu te conto. Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse círculo. A antroposofia é uma doutrina filosófica e mística fundada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. Segundo Steiner, a antroposofia é a ciência espiritual. Ele a apresenta como um caminho em busca da verdade que preenche aí esse abismo historicamente criado entre a fé e a ciência. Digamos que a antroposofia vai colocando as coisas aí em ordem. É a ciência que estuda e busca relacionar o divino com a sabedoria humana, estudando a capacidade do ser humano para perceber acontecimentos além da nossa visão, fenômenos invisíveis e tudo aquilo que conecta o terrenal com o espiritual. A antroposofia não tem ligação com nenhuma religião, nem costumes religiosos. Apenas investiga a interconexão entre o mundo físico com o mundo espiritual. E hoje a gente pode ver a aplicação da antroposofia em diversas áreas, como na psicologia, como na pedagogia com as escolas Waldorf, na agricultura biodinâmica. Existe a medicina antroposófica. Ou seja, Rudolf Steiner conseguiu elaborar e organizar a antroposofia alcançando diversas áreas, sempre buscando entender e integrar o ser humano de forma livre e independente com a natureza e com os ciclos naturais. E é essa ciência que divide o desenvolvimento humano em ciclos de 7 anos, em setênios, que marca a evolução da consciência de cada um ao longo da vida. Se você parar agora aí para prestar atenção nos seus ciclos de 7 anos, nos seus 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim por diante, você vai se dar conta de como a cada fase dessa você teve uma modificação na sua vida. Comigo foi assim, eu acho que com você não vai ser diferente. Comigo ficou muito claro, a cada final desses setênios, o quanto a minha vida deu um giro tremendo. Existe um provérbio chinês que afirma que a nossa vida se define em 3 fases. 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para alcançar a sabedoria. Segundo a visão filosófica de Rudolf Steiner, ele coloca especial atenção nos 3 primeiros ciclos da nossa vida, até os 7, até os 14, até os 21. Porque é aí que a gente se prepara para a vida. Se eu tenho uma base boa nesses 3 primeiros setênios, vai ser bem mais fácil que eu consiga atravessar pela vida de maneira mais equilibrada. Cada um deles vai trazer uma questão a ser trabalhada, desenvolvida, experimentada e superada para que a gente passe para a seguinte fase. E para falar disso, eu vou compartilhar com vocês aqui esse quadro que eu acho fantástico. Assim vocês podem visualmente ir me acompanhando a cada um deles. Então, quando você olha aí do 0 ao 7, nesse primeiro ciclo, o que predomina é o descobrimento e a experimentação. Embora nesse período a gente é totalmente dependente dos demais, principalmente dos nossos pais ou as pessoas que nos atendem nessa fase. É quando você identifica os sentimentos, descobre as suas emoções. Nesse primeiro ciclo, o que predomina é o descobrimento e a experimentação. E aos 3 anos é quando a gente começa a ter consciência do eu. E é ao final dessa fase que a criança se encontra plenamente preparada para a vida escolar. E o que marca essa transição aí é a troca dos dentes de leite, que começa justamente por volta dos 7 anos. Esses 3 primeiros setênios, como vocês podem ver lá embaixo, é a fase física, é o corpo. O corpo físico, depois o corpo etérico e o corpo astral. Aí passando aí dos 7 aos 14 anos, nesse momento a gente começa a desenvolver o nosso temperamento, nossa forma de se manifestar no mundo. Por volta dos 9 anos a gente começa
a se relacionar com o nosso eu, e é uma fase que vem marcada pela puberdade e pelo amadurecimento da sexualidade. É quando desenvolvemos nossos hábitos e, no plano emocional, os nossos sentimentos. E aí, aos 9 anos, a gente começa a experimentar essa vivência profunda do eu. E, na verdade, é quando a gente vai começar a olhar nos outros tudo isso que a gente veio desenvolvendo até então. E aí, indo para o terceiro setênio, dos 14 aos 21, aí é a nossa afirmação do eu. É quando a gente vai amadurecendo socialmente, quando nos sentimos realmente adultos. E começa aqui o nosso despertar espiritual, mesmo que de forma inconsciente. E aqui a gente deixa de olhar para os pais e a gente se volta para os nossos amigos. Começamos a buscar pela nossa tribo. E é comum, ao final dessa etapa, surgir aí a nossa primeira crise existencial. O que é que eu estou aqui? O que eu vim fazer? Onde eu quero estar? E o que eu quero fazer? Aqui o mundo para nós é verdadeiro. O mundo deixa de ser simplesmente belo e ele passa a ser o que é. Para mim foi muito marcado o final desse setênio, porque foi quando eu deixei a dança e fui pro teatro. Se você parar aí para pensar, você vai ver que também para você, aí nos 21 anos, que é quando a gente completa a maioridade, também deu um giro aí na sua vida. Pode não ter sido justo quando você fez 21 anos, mas normalmente, assim, uns 3, 5 meses antes de terminar o setênio, a vida já vai dando sinais de que algo vai girar. Agora, a partir desse quarto setênio, dos 21 aos 28 anos, começa aí o segundo ciclo de 3 setênios, que estarão vinculados com a vida social e laboral. É quando a gente experimenta a sensação e a necessidade de independência. Esse setênio é quando a gente experimenta as mais diversas experiências, seja com pessoas, com trabalhos, o que for. Mas é importante que a gente viva esse momento, porque se você não vive esse momento aqui, lá na frente, em outros setênios, outros finais, você vai acabar voltando e resgatando essa fase de experimentar coisas. Tanto que é comum a gente ouvir falar da crise dos 40, porque se você não viveu essa fase de experiências aí nesse quarto setênio, você vai viver ele em algum lá pra frente. Mas você vai, a vida vai te chamar para isso. Então, nesse setênio é quando eu vivo o mundo e busco o meu lugar. Aí, no final desse setênio, para mim também foi um super giro. Foi justamente no final desse setênio, dos 27 para os 28 anos, que eu resolvo sair do Brasil, vir para a Europa, acabei casando 6 meses depois, me instalei aqui em Madrid e foi um giro tremendo na minha vida, como vocês podem imaginar. Então, nesse setênio é justamente a alma das sensações, é quando eu busco o meu lugar. E indo agora lá para o quinto setênio, dos 28 aos 35 anos, nesse período é quando a gente vive uma fase vital chave e de maior desenvolvimento. É nesse período que Buda se iluminou, que Jesus viveu aí o seu apogeu e morte. Porque até os 35 anos é quando a gente se coloca exatamente no lugar que a gente veio aqui ocupar. A gente se coloca no que a gente veio realizar aqui na vida. E com as pessoas com as quais a gente tem que estar. É um setênio que se denomina aí pelo nosso lugar kármico. Por isso se define aqui no quadro como anos crísticos. Pode ser um período também de experimentar nostalgias pelo que a gente já viveu e uma abertura para a espiritualidade bem maior que anteriormente. A gente desenvolve uma consciência comunitária nesse momento. Já não é eu sou, né? Somos. Aqui a gente vai desenvolvendo a alma do intelecto e da índole. Aqui a gente já não conta com a ajuda externa e a gente vai ocupando o nosso lugar no mundo. Aqui eu questiono e organizo o mundo e conquisto o meu lugar. Então eu não sei você, mas eu aí, terminando esse setênio, foi justamente quando bateu esse sentido da maternidade de uma maneira assim brutal. E eu fiquei grávida aí, aos 35, aos 36 eu tive o meu primeiro filho. Então também foi um giro tremendo, onde eu virei leoa nesse momento. Indo para o sexto setênio, dos 35 aos 42 anos, como vocês estão vendo aí, são comuns as crises existenciais e os questionamentos quanto ao que realmente temos que fazer na vida. A gente começa a assumir o que somos e o que acontece com mais autenticidade.
e nos tornamos também mais verdadeiros. É o momento da gente se voltar mais para o nosso interior. A gente abre espaço para o crescimento espiritual, para o crescimento pessoal, para a criatividade, para a sabedoria. Nos sentimos mais maduros e aí é quando a gente se questiona realmente se a gente está fazendo o que queria estar fazendo, se a gente está no lugar que gostaria de estar. É quando a gente reconhece os problemas, reconhece que a gente não é perfeito. E isso, na verdade, permite que a gente assuma o que está passando e que a gente tome mais a nossa vida nas mãos, que a gente seja mais responsável, autorresponsável. E é aqui também quando a gente começa a notar que o nosso corpo começa a dar uma caída, né? Começa a decair. Mas, por outro lado, a alma começa a aflorar. Sempre tem que ter o lado bom, né, gente? Então, pelo menos aí... E aqui é quando eu consolido o meu lugar. Eu questiono a mim mesmo e consolido o meu lugar. É a alma da consciência. E para mim, esse sexto setênio foram giros tremendos. Eu acho que durante todo ele, porque eu tive os meus 2 filhos, me separei, voltei para o Brasil, voltei para cá, e aos 42 anos foi quando eu vivi uma crise existencial, assim, a mais forte da minha vida. Foi um ano, assim, tremendo, esse ano dos 42 anos para mim. Foi uma multidão de coisas. E que voltou a me colocar no meu lugar. Por isso que essa coisa da gente buscar o nosso lugar e conquistar a coisa, sempre a gente vai ter essa oportunidade, alguma virada, né? Pra gente poder transformar tudo. E os setênios trazem isso. Eles têm uma força muito potente, né? E aí, a partir do 7º setênio, como vocês podem ver aí, eu tenho minhas respostas. E faço o que é essencial. Aqui começam os setênios espirituais, o que nos traz a habilidade de poder olhar para as coisas com uma visão de pássaro, desde outra perspectiva, sem nos aprisionar, porque podemos separar as coisas com mais facilidade, objetivo e desapego. Aqui existe uma descarga tremenda de criatividade. É momento justamente de iniciar outros projetos, de começar coisas novas, de dar um giro na nossa carreira ou mudar completamente de carreira. É momento de criar coisas novas. É uma explosão de energia criativa que nos mantém vigorosos, nos mantém ativos. Mas é aqui também quando acontece um contraste gigante com a juventude. E é comum a gente ver, por exemplo, os pais nesse momento, quando os pais têm filhos aí, né, entre os 15 e 20 anos, essa certa competência, essa certa competição com os filhos, que é algo que acontece de forma inconsciente, mas de certa forma os pais estão querendo aí passar por cima da realidade de que na verdade você está deixando de ser jovem, entendeu? E agora são os seus filhos, que são a sua continuidade, que vão se desenvolver na vida. Então, muitas vezes aí os pais entram em colapso também e entram nessa competição com os filhos. Típico pai que vai pra balada com os filhos, ou que fica amigo dos amiguinhos, né? Porque na verdade ele não quer perder isso. E aí, uma vez mais, para mim, foi quando tudo girou novamente, porque foi quando eu atravessei essa crise que foi tremenda aos 42 anos e girei totalmente, acabei abandonando completamente o teatro e indo para o mundo terapêutico. Então aí para mim foi totalmente uma transformação também. E agora caminhando aí para o 8º setênio, a gente chega na alma inspirativa. Aqui, se a pessoa veio trabalhando anteriormente aí os seus ciclos de forma equilibrada, saudável, se ela cresceu internamente, ela vai ser uma pessoa positiva, que colabora com os demais, que ajuda no desenvolvimento das pessoas que estão à sua volta, para que o mundo melhore, para que tudo melhore. O sentido aqui é o tato, porque começa a chamar a atenção as coisas manuais, o redescobrimento do amor. Aqui também é quando a gente se pergunta se a gente fez o que tinha que fazer, e ao mesmo tempo a gente sente que ainda a gente pode fazer, e nos entregamos muito mais aos demais. A gente desenvolve a nossa compaixão com mais facilidade, e é uma fase de entrega ao outro. Então aqui é o momento em que eu tenho novos valores e faço o que é necessário. Então aqui nesse 8º setênio, voltando para o quadro, é quando a minha alma é inspirativa, quando eu tenho novos valores e eu faço o que é necessário. E indo aí para o 9º setênio, dos 56 aos 63, e na verdade até o final da nossa vida,
é quando eu tenho uma nova missão e eu faço o bem. É quando eu vou, na verdade, me doar. Tudo aquilo que eu venho aprendendo, tudo aquilo que eu aprendi até agora, eu vou dar para os demais. Eu vou oferecer para os demais. Então, são aquelas pessoas que elas escutam, elas sabem escutar. E quando elas vão dar um conselho, são coisas muito pontuais e muito assertivas às vezes. Elas falam um pouco, mas quando falam, ouçam. Porque vale a pena. Mas cuidado, porque se a pessoa aqui ela não superou as provas dos anteriores setênios, nessa etapa ela vai se sentir mais insegura. Por isso é importante a gente ir trabalhando os desafios das etapas anteriores, porque senão a gente chega aqui e no lugar da gente se abrir e se doar para o mundo, a gente se fecha. No lugar da gente ter mais autonomia, a gente acaba se fechando em casa, a gente não sai. Mesmo que essa fase, ela é uma fase da gente buscar pela nossa solitude, né? Que não é o mesmo que solidão. É uma fase da gente querer estar com a gente mesmo. Então é importante a gente ir atravessando aí os desafios de cada uma delas para chegar aqui nesse momento e poder estar disponível para oferecer para o mundo o que você tem de melhor, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você foi trabalhando em você e vendo e vivendo e experimentando ao longo do tempo. Porque a partir daqui vão ser fases de pura sabedoria, de pura intuição, e de você poder oferecer para o mundo o seu melhor. Então para aí um momento e organiza aí a sua vida, faz mesmo um esquema e vai marcando tudo que aconteceu na sua vida. Isso ajuda muito a você se localizar aí no tempo, a você tirar melhor partido dessas fases, porque elas acontecem, sim ou sim. Comigo aconteceu, e hoje quando eu olho, quando eu soube dessa teoria e quando eu fui buscar dividir a minha vida a cada 7 anos, de fato, eu fiquei impressionada. Então eu animo você a que você coloque aí a sua vida no papel e marque aí do 0 ao 7, 7 aos 14, 14 aos 28, 28 aos 42, assim por diante, até onde você estiver agora, claro, para você ir analisando. O que é que aconteceu? Para mim, eu achei fantástico quando eu fui vendo e me dando conta de que, caramba, realmente, a cada um deles girou totalmente a minha vida. Com você não vai ser diferente. Então é isso, minha gente. A razão de trazer esse vídeo foi porque justamente eu estou atravessando, eu acabo de terminar aí esse 7º setênio, estou entrando nesse 8º setênio, e desde junho eu já tive essa necessidade de parar, de reformular uma série de coisas aqui dentro de mim. Esse último verão aqui para mim foi bastante intenso, em muitos sentidos, e ainda eu tô aqui num processo de autotransformação tremendo, de mudanças aqui dentro, e sentindo no ar coisas novas aí, que eu não sei por onde virão, nem sei como virão, mas eu sei que virão. Porque se sempre foi assim nos últimos 7, não será diferente com esse. E eu estou começando aí o meu 8º setênio, né? E acho que algo vai me trazer, assim como para você, certamente algo vai te trazer a cada termo no início aí de um novo setênio. Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixe um like aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para quem você acha que possa interessar. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e um forte abraço para você.